Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à sala A da Brasil Energy Conference. Este evento que é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, a BDE e FAPEP. O evento é patrocinado pela Green Energy Park, Speak Brasil e Enel Green Power. Estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Empli e TTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Dando continuidade, partiremos agora para o painel de número 32, que falará do papel estratégico dos EPCistas no desenvolvimento de infraestruturas para o hidrogênio verde, os desafios e as oportunidades. Para mediar este painel, convidamos Atos Apolo Silva Borges, da Universidade Estadual do Piauí. Para debater o tema, convidamos Marcelo Elvésio Omena de Albuquerque, da ELEP, Carlos Pérez, da Coenza, e Romário Oliveira, da Topping. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao mediador deste painel, Ato Apolo Silva Borges. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Brasil Energy Conference, no nosso dia de encerramento. Hoje a gente está com o nosso painel denominado o papel estratégico dos EPCistas no desenvolvimento de infraestrutura para o hidrogênio verde, desafios e oportunidades, né? É um painel que ele tem uma importância central dentro do contexto do Piauí, dentro do contexto das empresas piauienses e no desenvolvimento de toda a cadeia de negócios do estado do Piauí. Bem sabemos que temos aqui a chegada de grandes empreendimentos, foi dito de maneira exaustiva durante toda a conferência, a grande importância e a grande relevância das empresas que estão investindo no estado, estão tomando suas decisões finais de investimento no estado e essas empresas elas não atuarão sozinhas aqui. Elas precisam de parceiros locais, elas precisam de algo que conecte elas com o nosso território. E essa conexão vai ser feita justamente através desses EPCistas, das pessoas que estão na ponta fazendo o projeto, fazendo a gestão, lidando com a logística diretamente em solo piauiense. Para quem não conhece, né, o termo EPC, né, o EPC ele vem de Engineering, Procurement e Construction, que seria o quê? Seria a engenharia, o projeto de uma planta fotovoltaica, o projeto de um empreendimento de hidrogênio verde. O Procurement, que seria a compra desses materiais, adquirir os insumos necessários para a construção dessa planta. E o Construction, que é, de fato, implementar uma planta na prática. E algumas siglas gostam de colocar até o M, que vem de Management, que é fazer a gestão de todo esse processo de implantação. Projeto, adquirir material, construir e gerir todo um novo negócio, toda uma planta de infraestrutura. E esse modelo de negócio vem tomando grandes proporções e é um modelo de negócio muito utilizado no mundo afora, tá? Ontem, no último painel da noite, com a presença do Mário Heinz, da Green Energy Park, ele relatou alguns desafios, né, e como transformar os empreendimentos em hidrogênio verde em realidade. E uma das dificuldades que ele elencou foi justamente a dificuldade de conseguir parceiros locais, de conseguir se adentrar dentro do Estado e conseguir negociar com as empresas do Estado, conseguir negociar. Às vezes por uma falta de conhecimento da empresa que vem de fora, às vezes por conta de dificuldade de interagir com o ambiente local. Aqui nós vamos começar então, cada participante vai se apresentar para que vocês conheçam melhor cada um deles e do que é que eles fazem, de onde ele vem e o background que eles têm dentro do mundo do EPC. Então gostaria de conversar com o Marcelo.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês estão me ouvindo bem? É porque esse negócio aqui é meio estranho. Pessoal, boa tarde. Muitos me conhecem aí como professor Marcelo, né? Meus alunos estão aí. Mas além de professor, sou professor da Universidade Estadual do Piauí, sou coordenador do curso de Energias Renováveis da Escola do Legislativo e sou sócio, tenho uma empresa de engenharia, né? Uma empresa de comissionamento, tá? O que seria o comissionamento? Só para deixar vocês a par, para integrar vocês dentro do meu papel nos EPCistas. O comissionamento é a empresa. Para vocês aí, tá ok? O comissionamento é a empresa que faz a validação técnica do que foi montado. Então, por exemplo, é construída uma subestação, tem TC, TP, para-raio, transformador. A minha equipe chega, testa esses equipamentos, faz ensaios elétricos nesses equipamentos e autoriza a energização ou não. A gente tem acervo até 500 kV, então a gente trabalha com alta e extra alta tensão, tá? Então, dou encerrado aqui minha apresentação. Agora vamos conhecer um pouquinho do Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Pérez. Eu sou CEO da Coenza Energy, uma empresa que faz projetos, faz a parte de gerenciamento de projetos na fase da montagem, tá? E temos trabalhado aqui, convidado aqui para falar um pouco da parte do EPCista, né? O EPCista é, como o professor Marcelo e o Atos já falou, é aquela empresa que vai construir, mas ela não vai só construir, ela vai projetar, ela vai comprar todos os materiais da obra e depois fazer a execução, né? Então a gente vai falar um pouco disso aí com vocês, para vocês entenderem melhor esse mundo, como é que funciona desde o início até o fim do processo. Eu até diria um pouquinho mais, seria o EPC-CO. O que seria o EPC-CO? Engineer, como eles fizeram toda a parte de desenvolvimento do projeto lá no início, o procurement, que é as compras, as solicitações de compra e solicitações de serviço, depois a construção, né, o construction. O outro C seria o comissionamento, que foi o que nosso colega Marcelo aqui faz a parte dele, e depois o O, que seria o operation. Então você tem que ter essa visão desde lá da operação para trás, porque quem vai operar lá no final geralmente é o último a entrar no processo e o que vai fazer o comissionamento também. Então, se você não fizer o projeto lá no início, pensando em todo esse processo, acontece muito problema. Então, por isso que a gente tem que ter essa visão holística, global dos projetos, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso, apresentar um projetozinho aí. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me chamo Romário Oliveira. Atualmente eu sou engenheiro de OEM da empresa Topen Energia. É uma comercializadora brasileira, né, com sede em São Paulo e com filial em diversos estados aqui do Brasil. No Nordeste, o primeiro estado da Topen Energia foi aqui no Piauí, né? Acho que por questões óbvias, né, a gente está no local de melhor incidência solar, né, e as nossas plantas são geralmente plantas solares, né? Antes de me tornar engenheiro na Topen, eu fui site manager, né, de todos esses trabalhos que os meninos já falaram aqui. A gente precisa de um engenheiro de campo que vai estar, digamos, tocando todo esse projeto, né? Ele vai receber os projetos, ele vai fazer contratação de equipes, vai fazer toda a organização do espaço, do canteiro de obras, das execuções, né, dos processos elétricos, civis, eletrotécnicos. Esbarra também com a parte de comissionamento. Inclusive, numa das plantas, eu tive o prazer de contratar os serviços do Marcelo, da empresa dele, em Jamáximo. E a gente vai falar, né, desses desafios aqui no Piauí, da questão da colaboração, né, que acredito que para dar certo aqui no Piauí a gente precisa muito dessa colaboração, porque não existe hoje uma empresa totalmente apta a fazer todos os processos, então a gente sempre conta com parceiros e a ideia é a gente fazer com que mais parceiros piauienses genuinamente possam estar adentrando esse mercado, né? A gente tem boa mão de obra, a gente tem bons conhecimentos, boa educação, então a gente precisa também mostrar que a gente também sabe fazer e fazer bem, né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje à tarde e mais uma vez
Obrigado pelo convite. Então, vamos começar. Eu gostaria de começar com o Carlos, porque quando a gente fala de EPC, muita gente ainda não teve contato com o mundo do EPC, ainda não entendeu o que é um empreendimento EPCista de fato. Então eu gostaria de convidar o Carlos para ele mostrar um dos empreendimentos EPCistas que ele está desenvolvendo agora. Né? A gente tem um vídeo, né, do empreendimento, e ele vai dar para vocês a dimensão do que é um empreendimento EPCista e dos desafios que você encontra dentro de um empreendimento que não é de pequena escala, são empreendimentos de larga escala, e aquela grande quantidade de assuntos que são dominados dentro da engenharia, do procurement e do construction, né? do comissionamento final. Então, gostaria de convidar o Carlos a apresentar esse grande projeto para a gente. Carlos, é um prazer, vamos começar aqui. A gente pode passar o vídeo? Pode passar o vídeo. Vamos ficar aqui na frente de todo mundo. Bom, nosso projeto aqui no Piauí, que a gente está trazendo agora, no sudoeste do Piauí. complexo fotovoltaico, ele é uma super obra, tá? Seu pico deve trabalhar aí com em torno de 5 mil pessoas na obra, tá? Isso envolvendo também outras empresas que vão prestar serviço na região. Então traz realmente um desenvolvimento muito grande na região de empresas que vão precisar prestar serviço para isso aí, né? São 5 plantas que totalizam 750 megawatts aproximadamente e dividido em 12 parques, com a subestação de 500 kV, tá? Que vai ser conectada à rede nessa linha de Sebastião, nessa linha de C3, que liga Ribeiro Gonçalves a São João do Piauí, 2 subestações gigantes da CESP, tá? Nossa subestação, que vocês viram anteriormente, aí está a 5 km de distância aproximadamente, tá? Esse módulo básico, onde fica o eletrocentro, ele foi feito numa concepção bastante moderna, baseado na experiência que a gente já teve com outros projetos, tá? A simetria aí é fundamental para se fazer desenvolvimento de projeto e poder se tirar o máximo possível de execução em campo e botar dentro de um galpão. Ou seja, a gente fazer o máximo possível de preparação para quando chegar no campo já está tudo afinado e ajeitadinho, tá? Essa arquitetura simétrica ela vai possibilitar isso aí, tá? Esse pátio de operação aí no meio, eu gostaria que você desse só uma paradinha naquele ponto ali para eu poder explicar um pouco mais em detalhe. Voltar só um pouquinho. Muitas pessoas nos perguntaram, mas por que vocês vão deixar uma área tão grande aqui? Por que é que não enche isso aqui de placa? Porque nós já temos toda a geração que nós precisamos. Essa área aqui, na hora da construção e depois na operação, ela é super importante. Para vocês terem uma ideia, para montar um módulo desse, são 77 módulos desses na obra, para montar um módulo desse, aqui vai ter um pátio de operações que em determinado momento aqui nós vamos estar com os 10 caminhões, os 200 operários trabalhando junto, pela lei trabalhista, para cada 20 operários eu tenho que ter um banheiro. Se tiver com mulheres no time, banheiro separado para as mulheres, tá? E tem muitas mulheres trabalhando nesse projeto aqui. A gente, nos últimos projetos que a gente fez, a gente está dando uma prioridade a empregar mão de obra feminina, que é uma mão de obra muito esquecida nas cidades do interior, principalmente, que as mulheres não têm perspectiva de trabalho. E elas têm abraçado isso aqui com unhas e dentes. Porque na hora que elas começam a trabalhar aqui nas coisas menos pesadas, vamos dizer assim, a passagem dos cabos aqui, né? Apertar os parafusos aqui do tracker, fazer a montagem, que tem que ser, elas fazem com capricho, chega a dar gosto de ver. As mulheres são valentes, elas vão lá e fazem. Então, de 5 mil operários que a gente tem aqui na obra, a proporção, quando eu comecei a trabalhar em engenharia, não tinha nem engenheira. Engenheira não tinha, porque a mulher não ia fazer faculdade, era 1 em 1000 que ia fazer. Quando eu me formei já tinha, sei lá, 5 por turma. E de lá para cá, hoje as mulheres estão dominando dentro da engenharia, tem muitas mulheres fazendo engenharia. Só que essa realidade não virou para as mulheres que são mão de obra. Mas quando a gente chega numa cidadezinha pequena, por exemplo, esse projeto aqui, ele trabalha em 3 cidades. Uma das plantas aqui é Sebastião Leal, a outra é Bertolínia
E a cidade polo mais próxima do projeto, apesar de o projeto ser nessas duas cidades, é Manoel Emílio. A sede de Manoel Emílio está aqui juntinho. Então vai beneficiar 3 cidades ao mesmo tempo. Você tem uma ideia, Manoel Emílio, se eu não me engano, pela informação que eu tive, são 2.000 habitantes, né? Ou coisa desse tipo. Então uma cidade de 2.000 habitantes vai chegar a 5.000 pessoas para trabalhar nela. Não tem casa, não tem hotel, não tem restaurante. Você imagina o que é 5.000 pessoas trabalhando aqui e tendo que almoçar no meio-dia. Todo mundo almoça, não almoça? Então você tem que fazer restaurantes gigantes aqui para se almoçar. Eu estou saindo um pouco da parte técnica, que depois eu vou disponibilizar o vídeo aí para vocês vão poder ver em detalhes. E se quiser depois a gente vai deixar nosso e-mail, vocês podem fazer perguntas. E estou querendo mostrar só esse lado humano da coisa. Para você ter uma ideia, numa obra dessa aqui, nós vamos ter aproximadamente 200 ônibus transportando o pessoal todo dia, da cidade para cá. Porque isso aqui, uma planta desse tamanho, não é coladinho na cidade. Você pega vou de ônibus ali, não. Que ninguém vai a pé para cá. Então, tem que vir de carro, tem que vir de ônibus. Então, os trabalhadores têm que vir para fazer montagem. Nós temos que fazer a montagem, alojamento, que às vezes tem que trazer de cidade vizinha. Então, por exemplo, a sede de Manoel Emílio é pertinho, 12 quilômetros só daqui. Mas a sede de Bertolina não é. A sede de Bertolina fica quase 50 quilômetros de distância. A de Sebastião Leal idem. E vai ter as outras cidades de volta que a gente não consegue mão de obra. A gente fez um projeto, terminou agora, final de meados, segundo semestre de 2024, lá em Minas Gerais, projeto de Arinos. Uma subestação não, um parque um pouco menor do que esse, 611 megawatts. Esse é 750. A cidade lá tinha 5.000 habitantes. Meu amigo, foi uma correria para construir hotel, para abrir restaurante, para montar grandes tendas que você não dá para construir tão rápido. E quando você chegar aí, você tem que ter solução. Vai botar o pessoal para dormir aonde? Vai comer aonde? Então, é uma correria. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente aqui, como a gente já conhece esse tipo de problema, a gente está em conversa com os prefeitos, a gente vai fazer palestras para o pessoal começar a fazer curso técnico, preparar a mão de obra, toda uma infraestrutura, além de desenvolver a parte de engenharia. Que essa parte aqui é a parte que a gente faz dentro do escritório, é tranquilo, mas esse contato com a população, esse contato é muita parceria que a gente tem que fazer com o governo do estado, com as prefeituras, e a população se conscientizar. Por exemplo, não tem nenhuma locadora de carro aí, mas na época que a gente vai fazendo a obra aqui, a gente vai ter que ter uns 200 carros locados aqui, vai ter que ir uma locadora para lá. Manoel Emílio não tem ônibus, linha de ônibus de transporte como tem aqui em Teresina, e você vai ter que ter 200 para transportar as pessoas todo dia, para vir para o trabalho e depois para voltar para o trabalho. Então, tem oficina lá que dê conta de 200 ônibus? Tem oficina lá que dê conta de tantos carros? Não. Tem restaurante na cidade para o cara sair para comer uma pizzazinha de noite, para fazer uma coisa? Não tem. Então, veja, quando um projeto desse chega, seja esse macro projeto, ele mexe com toda a região. E essa tem que ser uma das principais preocupações, além da parte técnica. Porque a parte técnica é a parte mais fácil. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que construir. Na escola de engenharia a gente aprende, vai tomando aos trancos e barrancos. Com o passar dos anos a gente vai aprendendo e vai corrigindo os defeitos. Mas essa parte social que tem que ser feita, muitas vezes tem sido negligenciada. Nós estamos trazendo essa visão holística, a gente está procurando parceiros locais para desenvolver projetos com a gente. Então a gente contratou empresas aqui do Piauí para desenvolver alguns projetos. A gente está indo fazer palestra para fazer nas prefeituras, fazer, como é que se chama, termos de cooperação com a prefeitura, com a universidade, que está se propondo aqui, gentilmente, a discutir soluções técnicas para alguns problemas pontuais que a gente pode ter. Então, veja só, existe um mundo disso aqui. Você tem uma ideia, assim, vai precisar de biólogo nisso aqui? Vai. Numa obra desse tamanho aqui, a gente vai ter pelo menos umas 8 equipes de 3 biólogos para fazer todo o trabalho de afugentamento de animal, de captura com cuidado, para guardar e transportar eles para outro local. Preservação de plantas nativas que estejam perto de extinção, onde você precisa preservar as espécies e replantar em outro local. Então tem todo um trabalho que você não enxerga, mas que tem que ser feito antes de começar a obra. São anos de preparação. Esse projeto aqui, nós começamos a trabalhar a ideia dele em 2021. A gente fez o que a gente chama de campanha de solarimetria.
de 2022 até 2023, que é um ano. Você tem que fazer um estudo de solarimetria, tem que certificar isso por uma empresa certificadora. Fazer assim, ó, aí nesse local gera tantos watts por metro quadrado, para mais, para menos, com certeza de 50%, 90%, a gente chama de P50, P90, P95. A gente vai ver dentro da probabilidade, a gente trabalha com a mais baixa, que se der para cima é melhor, né? Lógico. Para tudo isso poder gerar aqui o projeto. E nesse processo aqui, isso não se aprende da noite para o dia. Tem que começar a estudar, tem que começar a trabalhar essa ideia. Então, eu depois me disponho a quem quiser mais informações, disponibilizar o vídeo, a gente responder as perguntas e, posteriormente, fora daqui, pode divulgar meu e-mail, não tem problema, para a gente fazer esse contato mais próximo com vocês, tá? Estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado e vou pedir para eles terminarem de apresentar o vídeo, que aí você tem a ideia macro do vídeo do projeto aí agora. Pode continuar o vídeo. Nossa arquitetura de módulos simétricos simplifica a montagem e operação, otimizando o desempenho do sistema. Os strings são compostos por 30 placas de 700 watts, com potencial para aumento de potência em até 5%. Nossos trackers, com 2 segmentos de 30 placas, maximizam a captação da luz solar. Com 23 inversores por módulo, cada um recebe 20 strings, totalizando 600 placas e uma potência de pico de 420 kW. A potência ajustável dos inversores varia de 300 kW a 330 kW, permitindo um overload mínimo de 1,27 a 1,4, com perdas elétricas de apenas 1,4%. No total, cada módulo suporta 9,66 MWp e transmite uma potência máxima de 6,75 MW. O eletrocentro, estrategicamente posicionado no centro do módulo, minimiza as perdas nos cabos de baixa tensão, que não ultrapassam 2%. O projeto de acessos internos e drenagem permitirá uma inclinação suave reduzindo a terraplanagem. Nosso sistema de drenagem direciona as águas de chuvas para valas laterais, garantindo uma boa drenagem e preservação das vias de acesso. Esta modulação foi projetada para se colocar, caso desejado, sistemas de armazenamento por baterias, permitindo assim participar de leilões de reserva de carga com descargas noturnas. A planta de geração fotovoltaica localizada em Sebastião Leal é composta por 3 parques, Mar 01, Mar 02 e Mar 03, que juntos ocupam uma área de 396 hectares. Cada um dos 3 parques conta com 7 módulos, totalizando uma potência instalada de 68 MW pico e 47 MW de potência de conexão. No total, a planta terá uma capacidade instalada de 203 MW pico e 142 MW de potência de conexão, com uma estimativa de geração anual de 421 GWh por ano. A planta fotovoltaica de Bertolini 01 é composta por 4 parques de geração, identificados como Mar 04 até Mar 07, distribuídos em uma área total de 428 hectares. A planta terá uma capacidade instalada de 251 MW pico e 176 MW de potência de conexão, com uma estimativa de geração anual de 522 GWh. A
A planta fotovoltaica de Bertolínia 2 é composta por 2 parques de geração, denominados Mar 8 e Mar 9, ocupando uma área total de 233 hectares. No total, a planta contará com uma capacidade instalada de 135 megawatts-pico e 95 megawatts de potência de conexão, com uma geração anual estimada de 281 gigawatt-hora. A planta fotovoltaica de Bertolínia 3 é composta por 2 parques de geração, identificados como Mar 10 e Mar 11, distribuídos em uma área total de 255 hectares. A planta terá uma capacidade instalada de 135 megawatts-pico e 95 megawatts de potência de conexão, com uma geração anual estimada de 260 gigawatt-hora. A planta fotovoltaica de Bertolínia 04 é composta por um único parque de geração, o Mar 12, que ocupa uma área total de 52 hectares. Essa planta terá uma capacidade instalada de 29 megawatts-pico e 20 megawatts de potência de conexão, com uma geração anual estimada de 60 gigawatt-hora. O complexo foi projetado pensando também ecologicamente nas áreas vizinhas. Para isso, projetamos vários reservatórios de captação das águas de chuvas, evitando um rápido escoamento dessas águas nos terrenos a jusante do complexo. Quando falamos em usinas fotovoltaicas de grande porte, cada metro do terreno conta. É por isso que a topografia de precisão, como o LIDAR, faz toda a diferença. Com tecnologia de escaneamento a laser, o LIDAR gera modelos 3D detalhados e confiáveis do terreno, mesmo em áreas extensas ou com vegetação. Isso permite projetar com mais exatidão a terraplenagem, a drenagem e a disposição dos painéis, reduzindo riscos, retrabalhos e custos na fase de obras. Mais do que um mapa, é a base segura para um projeto eficiente, otimizado e pronto para sair do papel. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Damos um overview aqui do projeto e estamos depois, no final, dispostos a responder as perguntas de vocês, tá? Obrigado. Então eu gostaria agora de conversar com o Romário. O Romário ele já trabalhou, né, na Topen atualmente e já trabalhou como um EPCista e como um site manager num local de implantação de uma usina de um porte semelhante. E eu gostaria de perguntar para o Romário agora o que ele viu e o que ele vê como são os principais desafios de quem trabalha num local desse, de quem tem que gerenciar um local desse e de forma de alerta para os que estão aqui, que querem entrar no mundo do EPC e daqueles que estão se formando, se graduando, pensando já em adentrar esse mercado de trabalho dos EPCs. Certo. Bom, o vídeo que vocês acabaram de ver, acho que foi uma coisa bem didática em relação ao que pode se apresentar de desafios durante a execução de uma planta fotovoltaica, mas acho que para qualquer planta, né? Uma planta de hidrogênio verde também vão ter esses desafios semelhantes, né? Uma planta de PCH, principalmente dessa parte final, onde ele focou essa parte de drenagem, essa parte de terraplanagem, essa parte de topografia, né? Enfim, uma usina, dependendo do porte, ela vai ter diversos N desafios, né? Mas geralmente aqui no Piauí a gente constrói muitas usinas para geração distribuída, né? Então elas são num porte menor, uma área menor, né? Ele estava falando a menor dele é 95 hectares, né? E uma geração distribuída, a maior são 15 hectares. Então a gente vê que o porte é bem menor, mas nem por isso os desafios são menores também, né? A gente é engenheiro, né? Na maioria das plantas os site managers são engenheiros, né? Pode ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, né? Que é o meu caso, engenheiro mecânico. Mas a gente
trabalha, né, com uma série de pessoas, né, como ele falou, né? A gente contrata diversas mão de obras locais, às vezes mão de obras que nunca tiveram contato com esses tipos de materiais, né? Um exemplo assim, um pedreiro que era acostumado a construir uma casa, um comércio local, e a gente utiliza ele para poder fazer uma base, né, um radier, para poder colocar um eletrocentro, por exemplo. E ele não está acostumado, por exemplo, um básico de um EPI, né, de usar um capacete, de usar uma luva. Então, assim, a gente às vezes pensa em desafios macros, mas às vezes é um desafio pequeno que foge da total realidade dele. Não é que ele não queira usar o capacete, por exemplo, né, do capacete. É porque ele nunca precisou de usar, nunca falar para ele que esse capacete é algo importante para a sua saúde, né, para ele manter, né, a vida dele, né, a proteção da segurança dele, do trabalho. E aí ele pode dar desculpa, não, dói a cabeça quando eu uso um capacete, aqui é uma planta solar, não vai cair nada na minha cabeça, mas são procedimentos. E eu falo nessa parte de EPIs, porque hoje também são um dos desafios dos EPCistas, né? A gente vê hoje que a maioria dos EPCistas eles vêm do mundo dos integradores, né? Então são integradores que eram acostumados a fazer plantas menores, né, para comércios, para residências, e por ter até essa questão do movimento, né, da Lei 14.300, que diminuiu um pouco o mercado local para usinas menores e aumentou essa parte de oferta para usinas maiores, né? Então esses integradores acabaram virando EPCistas, né? E EPCistas de primeira viagem, posso dizer assim. E às vezes eles não estão preparados nessa questão até documental, né? Essas empresas que vão operar essas plantas solares, né, nesse caso de plantas solares, são empresas que precisam de documentações, precisam de alvarás de construção, precisa de diversos documentos ambientais, documentos municipais, que esses EPCistas às vezes nunca ouviram falar, né? Nunca souberam a chegar numa cidade e procurar como, por exemplo, adquirir um alvará de construção. E isso é um desafio porque cada cidade tem a sua particularidade, né? A forma como você tira um alvará de construção em Teresina é diferente como em Bertolínia, por exemplo. Então, o EPCista ele tem que ter esse jogo de cintura, ele também tem que ter esse bom relacionamento em todas as áreas, tanto ambiental, como na logística, como na distribuidora também, quando chegar essa parte já de conexão. Então, acho que um dos desafios também dessa parte de EPCista, né, é essa questão de relacionamento também que eu vejo. Tanto o relacionamento com seus colaboradores que vão estar executando as obras, como no relacionamento com o cliente final que o contratou, com os órgãos ambientais. Vou dar um exemplo de uma usina que eu fiz no Espírito Santo, em São Mateus. São Mateus é uma cidade histórica, ela tem pouco mais de 500 anos, né, de existência. E ela é uma região que tem muitos sítios arqueológicos. E eu era site manager dessa usina, antes de voltar aqui para Teresina, e a gente estava executando essa obra, fazendo uma escavação, e encontramos um prato. Só que esse prato tinha mais de 100 anos de vida, né, vamos dizer assim. E por conta desse prato que foi achado, a gente teve que parar a atividade de escavação, tivemos que contratar um arqueólogo, ou seja, eu sou engenheiro, nunca ouvi falar sobre essa questão de arqueologia, de IFAM, por exemplo, né? Então são esses desafios que eu não estava esperando encontrar um prato, e esse prato tem mais de 100 anos, e por conta deste prato, tá? Eu estou dando um exemplo bem simples, mas isso pode acontecer hoje na região dele. Uma região em São Raimundo Nonato, por exemplo, a gente está fazendo alguma escavação, encontrou alguma coisa também de histórica, né? Vai acontecer isso aqui no estado do Piauí, pode acontecer isso no estado do Piauí. E neste meu caso, lá no Espírito Santo, pela contratação do arqueólogo, a gente teve que pegar essa área onde a gente encontrou esse artefato e isolar das atividades. Então, ou seja, é um isolamento de 20 metros quadrados. E aí a gente tem que, o arqueólogo tem que trabalhar em conjunto com a gente a partir de então. Ou seja, aquela área que está isolada, não posso executar nenhuma atividade, mas as áreas ao redor, o arqueólogo tem que estar acompanhando as escavações, porque se ele encontrar mais alguma coisa, tem que embargar mais aquele pedaço, e assim sucessivamente, até que de repente essa área que era própria, tinha uma boa logística, uma boa drenagem, acaba sendo um projeto inviável por conta dessa questão de arqueologia. Por que eu posso dizer que é inviável? Porque outro desafio, né, pegando esse gancho de desafios,
Essas obras de geração distribuída, geralmente ela tem um contrato com a distribuidora. E se a gente passar esse contrato da distribuidora, né, por motivos construtivos, por exemplo, a gente pode perder o direito adquirido da questão da GD1, acredito que vocês conheçam sobre essa questão, GD1, GD2, que é daquela Lei 14.300, né? Então, é muita responsabilidade do EPCista, do site manager que está cuidando dessa obra, para garantir que essa obra seja entregue dentro dos prazos, que a gente chama de marcos, né? Então, tem marcos da terraplanagem, tem marcos da conexão, tem marcos do comissionamento e tem marcos do CAP, né, que é o aceite provisório, e o CAF, que é o aceite final. Então, ao longo de tudo isso, existem todos esses desafios, existem todas essas conversas, né, em diversas áreas. E eu digo até que a gente acaba sendo engenheiro, mas a gente acaba sendo também um psicólogo, né, porque você passa muito tempo com aqueles colaboradores. Eu tive um outro desafio numa usina lá no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, e a gente era numa fazenda a 50 quilômetros da cidade, não tinha como a gente se deslocar todo dia, porque o custo, né, desse deslocamento seria muito difícil. O que a gente fez? A gente contratou containers dormitórios. Então, assim, eu morava dentro da usina, eu morava dentro do trabalho, né, eu e alguns colaboradores que também estavam fazendo a execução. Então você acaba vivendo um ecossistema ali, um ecossistema familiar, um ecossistema que você acaba desabafando, né? Não somente você não vai conseguir falar apenas de trabalho o dia inteiro, mas você só tem aquelas pessoas para estarem conversando. Então você é um engenheiro, mas ao mesmo tempo você faz até viés de psicólogo, assim, junto com as pessoas que estão junto com você. Você está trabalhando com pessoas e pessoas que deixaram suas famílias para estar fazendo atividade. Então por isso a importância da gente cada vez mais fomentar a mão de obras locais, né? O Piauí é um estado de uma educação muito boa, né? De muita qualidade, de mão de obra muito qualificada, e assim, tem essas oportunidades agora, a gente não precisa puxar de fora, né? A gente tem que valorizar a nossa mão de obra local e colocar para que elas também tenham essa coragem de pegar esses desafios e enfrentá-los e saber que existem muitas pessoas ao redor da gente que a gente possa também estar contando para ajudar nessas execuções, né? Como eu citei do começo o Marcelo, né, o comissionamento, a nossa usina não tinha preparo para poder fazer o comissionamento de algumas determinadas categorias, né? Tem comissionamento de categoria 1, categoria 2, né? Isso a gente pode falar depois num outro tema. Mas a gente tinha aqui no Piauí uma empresa que tinha esse know-how, que tinha essa capacidade, e aí a gente traz essa questão do relacionamento, né? De conhecer quem são essas pessoas que podem estar nos ajudando a executar essas atividades, né? Eu acho que é isso, mas tem muito mais desafios que a gente pode estar falando depois também. Perfeito. E agora eu gostaria de conversar com o Marcelo, assim, que ele também está por dentro de toda essa parte, né, de EPCistas, de comissionamento, já trabalhou com EPCistas. Marcelo, você acredita que no atual momento que a gente vive hoje do Brasil e do nosso estado, se em termos de qualificação técnica, né, se as empresas locais, os grupos empresariais locais, eles estão preparados para trabalhar dentro dessa cadeia nova que está surgindo, que vem junto com a transição energética, que vem com o hidrogênio verde, que vem com a geração mais centralizada, que vem com esses grandes empreendimentos? Você acha que a gente consegue essa qualificação técnica para trabalhar com essa realidade hoje? Atos, peraí, deixa eu tirar aqui, melhora. Em matéria de mão de obra qualificada, a gente tem sim no Piauí mão de obra qualificada. Tá? O que é que acontece na nossa região? A gente precisa um pouco como empresa, né? Como empresário, acho que tem muito integrador aqui, tem muito empresário aqui na palestra? Não, tem muito estudante, os estudantes vão ser empresários. Tá? A gente precisa profissionalizar o nosso pessoal. A gente precisa ser mais duro, né? Mas eu sou um EPCista. Eu sou um integrador. Eu trabalho apenas na predial. Eu instalo o sistema fotovoltaico para predial. Mas o cara que vai subir, o cara que vai ser EPCista, que vai trabalhar para o EPCista, ele começa ali.
Ele não vai trabalhar ali a vida inteira como integrador, não vai, ele precisa subir. Só que nossos colegas são muito informais. O que é que acontece? Eu faço muita perícia também, eu sou perito. Eu faço muita perícia em sistema solar fotovoltaico. Quando a gente pega a documentação, a gente vê que não tem RT de montagem. A gente vê que o profissional que trabalhou não sabe nem o que é um NR10 ou NR35. Gente, vocês estão colocando gente em cima de telhado sem NR35. Então a gente arrisca muito, porque acaba ficando... Dá para pagar, eu preciso maximizar meu lucro, claro, toda empresa precisa maximizar seu lucro, mas a gente arrisca muito de colocar um profissional, um pai de família em cima de um telhado sem um treinamento adequado. A gente arrisca a vida daquele profissional, que é o que o Romário está comentando, né? É difícil fazer aquele profissional que está mal acostumado a usar um EPI, a fazer um treinamento. Tal. Quem tem que fazer somos nós que somos contratantes. A gente tem que ensinar aquele cara a trabalhar. Se ele não quiser aprender a trabalhar, ele aprende ou por bem ou por mal, porque os nossos colegas também não vão contratá-lo até ele se adequar às normas e padrões exigidas pelo Brasil. Não é exigido pela concessionária. No caso, eu trabalho muito para Chess, para Eletronorte, então... Norma e padrão de Chess Eletronorte, o Dr. Carlos sabe muito bem, é isso aqui, ó. NR35 com 40 centímetros de altura em vez de 2 metros. Ah, eu não aceito. A norma está dizendo que é 2 metros. Não aceito 40 centímetros. Então você não trabalha para Chess, acabou. É isso. Tá? Então a gente precisa se profissionalizar nesse ponto. Nós, como empresa, como empresas que vão trabalhar dentro do cenário EPCista, né, como profissionais, deixar outro problema que eu vejo muito em sistema solar. Então, eu vou falar de integrador porque eu sei que tem muitos aqui na plateia ou que vão trabalhar com empresas integradoras. Pessoal, o integrador, deixa eu fazer uma pergunta. Engenheiro eletricista ou fazendo engenharia elétrica aqui na plateia? Tem quantos aqui? Beleza. Pessoal, alguém já trabalha com isso, com integrador? Beleza. Vocês vão colocar as placas num telhado. Quem é que avalia esse telhado? Vai ser ruim para vocês responderem, né? Mas geralmente é o integrador que avalia. É a atribuição do engenheiro eletricista avaliar telhado? Não, pessoal. É a atribuição do engenheiro civil. É uma responsabilidade que a gente, como engenheiro eletricista, toma, que arrisca a nossa empresa, arrisca o nosso nome, a gente pode ir para um conselho de ética. Se a gente bota um telhado e o telhado cai porque a gente tomou a decisão de instalar um sistema solar fotovoltaico num telhado, porque eu acho que dá, a gente vai para o conselho de ética, a gente perde nosso CREA. Tá? Mas o que é que tem a ver com a palestra? O que é que tem a ver com é o seguinte: quando você passa para obras desse porte, aí o calo aperta. Se a gente, como EPC, a nossa mão de obra ela vai crescer aqui dentro ainda. Tá? Temos poucas empresas que conseguem. Eu sou uma empresa piauiense, minha empresa é piauiense, né? A gente sofreu muito para conseguir. Hoje a gente tem contrato no Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, mas a gente sofreu muito para chegar lá. Porque a gente aprendeu na pancada, aprendeu na tora, né? Como o pernambucano fala, a gente aprendeu na tora, a gente aprendeu muito para chegar lá. A gente levou muito na cabeça, a gente perdeu muito dinheiro, a gente quebrou. A gente não quebrou uma vez, a gente quebrou mais de 2 vezes. E é normal, né? O empresário ele tem que ter resiliência, ele não pode desistir nunca. E aí a gente consegue hoje trabalhar para essas empresas até com uma certa facilidade, né? Inclusive foi um dos motivos que o Romário convidou a gente. O Romário disse: cara, se eu chamar outra empresa, não vai ter documentação, não vai entrar no site, eu preciso de vocês amanhã aqui. Vocês têm documentação pronta? Tem, Romário? Tá aí, dá para entrar? Dá, vem. É isso. Porque a gente aprendeu a trabalhar. Só que se a gente quer entrar nesse mercado, a gente tem que aprender a trabalhar. Tem que começar a levar a sério. Tem que começar a chamar o profissional e contratar. NR1, ele precisa ter vínculo trabalhista com a empresa. NR1. Porque se você não tem vínculo para trabalhar com aquele profissional se acidenta, você fecha a sua empresa. Não tem como. O Ministério do Trabalho vai lá e fecha a sua empresa. Então a gente acaba arriscando muito, a gente acaba sendo muito informal no mercado.
Hoje, o maior desafio nosso como Piauí para estar trabalhando nisso não é conhecimento técnico, nós temos conhecimento técnico, não é vontade, nosso pessoal é batalhador, nosso pessoal é guerreiro, talvez, como é que eu posso chamar, não chega a ser displicência, mas ingenuidade. Nós somos ingênuos. Como a gente não tem tanta, leva tanto na cabeça, a gente nunca teve essas oportunidades que estão surgindo agora, são oportunidades novas que estão entrando no Piauí. Nós temos que estar prontos para isso. Meus alunos têm que estar prontos para isso, se Deus quiser. Porque também, se não ficar pronto, nem se forma. Comigo professor Atos aqui, nem se forma. Tá? Então nós temos que estar prontos para isso, pessoal. Nós temos que levar a sério nossa profissão, levar a sério o nosso curso, né? Levar a sério o mercado de trabalho, para estar no ponto. Porque é aquela história, o EPCista, ele quer contratar um mercado local, ele tem que contratar um mercado local. É norma, né? Às vezes uma linha de financiamento tem a obrigatoriedade de porcentagem de contrato de mercado global. Só que ele não acha, porque o mercado global não atende ao cliente dele. Porque o EPCista, ele tem um cliente dele. E às vezes quem está aqui dentro não consegue atender ao cliente dele. Então, não atende requisito de segurança, não atende requisito de ESG, não atende um monte de coisa. E ele vai ter que buscar fora. Tá? Então a gente não pode dar essa abertura, a gente tem que se profissionalizar para poder absorver esse pedaço do mercado. Eu consegui te responder ou divaguei demais? Conseguiu sim, conseguiu responder. E agora eu gostaria de voltar com o Carlos, para ele dizer para a gente se ele, como EPCista, onde que ele enxerga que é o principal entrave que a gente tem hoje para desenvolver empreendimentos EPCistas. É na regulação, é na hora de conseguir a mão de obra, é na hora de conseguir o parecer, o alvará, é governamental, ele é técnico, ou ele é econômico, por exemplo, a dificuldade de acesso a investidor. Qual é os principais entraves hoje para um grande empreendimento EPCista no Nordeste, no Piauí e no Brasil em geral? Atos, você praticamente já falou de todos eles, mas eu vou reforçar algumas coisas aqui. É por fases, né? O desenvolvimento do projeto é por ondas. A gente chama primeira onda, segunda onda, terceira onda. Cada onda dessa é uma fase do projeto. Na parte inicial, quando a gente vai fazer... Porque aqui o nome empreendimento não é muito usado, mas lá fora, project, não é designer, não é papel. Não é você botar no papel o desenho. Project é o empreendimento, né? Então, quando a gente está dizendo desenvolver o projeto, a gente está falando daquela fase inicial, dizer assim, cara, vou fazer essa planta aqui, onde é melhor fazer. Aí tem vários empecilhos. Primeiramente, a gente quando vai fazer o que a gente chama de due diligence, que é a verificação de documentação do terreno. Eu tenho recebido aqui inúmeros proprietários de terra aqui no país, rapaz, eu tenho uma fazenda de não sei quantos mil hectares aqui, que o sol é muito bom, que a gente pode botar aqui. Aí quando a gente chega para avaliar a documentação, que é o primeiro requisito, não tem registro no INCRA, os registros no cartório estão com problemas, às vezes a terra nem sequer está registrada, né? Então, primeiramente, documental. Esse é um desafio, é logo no início, que inviabiliza 90% das terras que vai desenvolver o projeto, é o problema documental. Segundo ponto, dependendo do porte do projeto, até 5 megawatts aqui, se eu não me engano, é regulado pelas prefeituras. Então a própria prefeitura ela tem a avaliação sobre a parte ambiental. Ou é 5 ou é 10, agora não estou na dúvida, mas 5 e 10, que é uma potência pequena. Quando passa para de 10 megawatts por cima, já tem que ser para ser avaliado pelo Estado. Não é isso? E projetos maiores, aí já tem que partir para uma esfera mais superior. Então, quando a gente vai fazer isso aí, cada vez que um projeto desse entra aí, a exigência, por exemplo, esse projeto aqui está na categoria 7 de exigência da SEMAR, é a mais alta. Por que 7? Por causa da potência de geração, por causa da
a influência, o impacto que um projeto desse pode fazer no meio ambiente em volta, porque você está pegando uma área nativa, está desmatando. Quando você desmata, a capilaridade da água que é represada quando você tem a grama, tem a mata, a chuva cai e as árvores, o mato ali, ele represa. Na hora que você botar a mata abaixo, a água corre solta. Se você não fizer aqueles tanques de drenagem, não fizer uma drenagem bem feita, tanques de armazenamento, aquilo ali vai pegar as fazendas ali embaixo e vai acontecer um negócio semelhante àquilo que aconteceu em Brumadinho. Que vem a enxurrada da água e vai pegar tudo que vai para. Já pensou, tem um problema desse aí, por causa de uma planta? Então, tem a parte ambiental, que seria a segunda parte. E nisso aí, nós estamos, todos os EPCistas, as empresas de geração, no Brasil todo, estamos brigando para que as normas, não é que a gente quer que ela seja desobedecida, mas às vezes as regulações ambientais são muito draconianas. Draconianas quer dizer duras demais e às vezes sem necessidade. Não, porque é assim, está aqui na lei, tem que ser assim. E a gente tem que ter bom senso em tudo que a gente faz. Engenheiro, empresa de engenharia, tem que trabalhar com muito bom senso. Então, se eu sei que vai ter problema com drenagem, pode acontecer isso, então essa parte eu cuido antes. Ter essa visão do que vai acontecer lá na frente. Mas, por outro lado, às vezes uma determinada exigência é só protocolar, porque às vezes o pessoal que faz aquela exigência no órgão público nunca viveu isso. Daí essa importância de a gente ter, como o Romário falou antes aqui, esse intercâmbio, né, com esses stakeholders. Os stakeholders são partes interessadas, prefeituras, governo do estado, órgãos de regulação, para a gente dizer assim, gente, não é tão perigoso assim como vocês estão dizendo, a gente já está cuidando disso aqui, a gente já prestou atenção nesses detalhes, a gente está pensando em tudo isso aqui, e essa exigência que está fazendo aqui, vai só gastar dinheiro a mais, não vai trazer nenhum benefício. Dá para aliviar? Dá. Então, beleza. Então, não é pensar que o EPCista é um lobo mau, que quer, só quero lucro. Não é isso. Até porque, como o próprio Marcelo falou, e o Watson também, se acontecer acidentes graves aqui, você pode fechar a sua empresa. E quem quer ter sua empresa fechada? Ninguém. Então, para que a gente vai deixar a porta aberta para acontecer o acidente, a porta aberta para ter um problema? Tem que pensar nisso, né? Então, esse seria o segundo ponto que a gente está falando, esse cuidado com a... E aí a gente vai entrar na parte de construção, logística, né? Por exemplo, eu não mostrei isso aqui, mas a gente tem que pensar, por exemplo, o cara vai trazer as placas fotovoltaicas lá da China, os eletrocentros, as coisas, tá? Em que porto ele vai chegar? Quantos quilômetros são do porto para cá? Para você ter uma ideia, aqui nesse projeto nosso aqui são 1.062.000 placas nesse projeto. Vai ter umas 2.000 viagens de contêiner, 2.000 caminhões trazendo placas. Isso só as placas, fora os trackers, os equipamentos que fazem esse balanço das placas diariamente a nível do solo. Então você vai ter toda uma logística que você tem que pensar. Esse caminhão vão chegar, vão botar. Vem cá, onde é que a gente sacode esses caminhões? Vai ter hora aí que eu vou estar com 200 caminhões aí de placa aí, chegando no mesmo dia. Onde é que esses caminhões vão ficar estacionados? Tem posto. No Recife virou festa, né? O transformador passando lá na cidade. Eu já ia dizer, e o transformador de 500 dele, como é que vem? Isso é outro ponto aí a vencer. A gente está conversando com o pessoal da Invest Piauí, justamente para fazer esse intercâmbio com o pessoal de estradas e rodagens daqui, que a gente precisa que a estrada seja melhorada para poder chegar com os equipamentos desse porte. Então você vê, então não é só o que a gente vai fazer, é toda uma cadeia logística. Agora dizer, vai fazer isso só para o meu empreendimento? Aí você diz, não, então faça você. Calma, não é bem assim. Na hora que a gente faz uma melhoria numa estrada dessa, a gente está beneficiando toda a comunidade em volta. Por exemplo, nesse projeto nosso aqui, aqui não estou com esse vídeo aqui, mas tem assim uma estradinha de 5 metros de largura com mato batendo. A gente passa de caminhonete, arranha a caminhonete todinha para poder passar. E o pessoal que vai para essa comunidade, atrás desse projeto aqui, vai todo dia para lá e para cá, de bicicleta e de moto. Cara, na hora que você botar uma estrada dessa aberta, passando para os caminhões do projeto poder passar, isso vai beneficiar a comunidade. 2 comunidades que tem ali atrás. O cara pode ter um acesso de ambulância que hoje não tem. Lá, se o cara se ferrar nessa comunidade, provavelmente morre. Porque não dá para chegar a ambulância lá. A estradinha é ruim. Eu estive lá com o meu pessoal, os outros engenheiros que foram lá mais vezes que eu.
Você passar, de repente sai um boi, assim, direto na estrada, aquele boi com chifrão. Você atropela um boi ali, você vai fazer o quê? Mata o boi, se não morrer, e ainda quebra o carro. Aí você vai voltar a pé 12 quilômetros caminhando para poder chamar alguém, para poder socorrer alguém que está sentado. Então, veja, benefício de logística, pensamento de logística, pensamento de intercâmbio com outros players, né? E na construção em si, treinamento local. Ninguém pode chegar e trazer 5 mil pessoas de outra cidade para mim. A gente tem que maximizar, porque se eu for trazer pessoas de outro local, o que vai acontecer? Eu tenho que ter casa, lugar para abastecer 5 mil pessoas. Então a gente tenta trabalhar assim, a gente traz 1.000, a gente tenta aproveitar 4.000 local. Mas às vezes a gente faz a peneira, o cara que é acostumado. Pra você ter uma ideia, nessa última obra que a gente fez lá em Arinos, as mulheres chegaram assim e fazem, doutor, os homens da gente é muito preguiçoso, desculpe os homens aí, os homens da gente, mas a gente quer trabalho, a gente quer trabalhar. As mulheres que chegam lá e dizem, esses caras querem só ficar tomando cachaça, a gente fica lavando roupa aqui para ganhar dinheiro, a gente quer ir para a obra, a gente quer carteira assinada, a gente quer. Então, isso é uma importância fundamental. Treinar a mão de obra local. Então, para isso, precisa parceria com a prefeitura, com a universidade, com escolas técnicas, com o SEBRAE, com o SENAI, as empresas que trabalham no sistema de educação para poder botar esse pessoal lá. Esses são os principais. E quando a obra termina, o benefício que foi gerado através dessas novas empresas, por exemplo, o cara que abriu a pizzaria, o cara que abriu o restaurante, aquela região cresceu. Essa região aqui, inclusive, lá em cima do platô, é muito linda. A gente tem a ideia de estender o projeto para fazer um polo turístico lá. Dá para fazer teleférico, uma visão magnífica. De cima você enxerga toda a planície. Então, quer dizer, projetos têm que ser pensados holisticamente, projetos têm que ser pensados a longo prazo, todas as etapas. Esse é o desafio que a gente tem que vencer. Perfeito. Eu gostaria de voltar agora com o Marcelo, aí depois a gente vai com o Romário. Mas Marcelo, a gente está falando aqui desses empreendimentos de energia renovável que a gente já viu, que a gente já conhece aqui, de solar, eólica, né? Mas a gente vai começar também a enfrentar novos desafios quando vierem as plantas de hidrogênio, né? Então o hidrogênio verde está chegando para se instalar no estado. Como é que você vê os principais desafios quando os EPCistas locais forem trabalhar com o hidrogênio, forem implantar uma planta de hidrogênio, na hora de fazer o projeto, na hora de comissionar uma planta de hidrogênio, né? Como é que você enxerga o futuro do EPC aqui no estado e no Nordeste, quando né, uma realidade que já está muito próxima, né? Quando esses empreendimentos chegarem, como é que a gente vai trabalhar, né, nesse contexto? Bom, uma planta de hidrogênio, ela segue um padrão, né? Ela tem um padrão base, que é todo o Branch of Power, toda a parte de potência dela, vai ser uma parte de potência padrão de consumo, é uma indústria, né? É uma indústria. Então a gente precisa formar mão de obra para essa indústria, como é a indústria do petróleo, como é a indústria do babaçu, por exemplo. Ela tem uma mão de obra específica, né? Uma mão de obra especializada, que precisa ser formada, tá? Existe uma mão de obra padrão que trabalha nisso e existe uma mão de obra especializada que trabalha na planta industrial. Então o próprio núcleo de energias renováveis, o NUFPERP, já está organizando uma pós-graduação em hidrogênio verde. Já estamos tentando essa formação. O NUFPERP está pensando numa pós-graduação em OIM, já pensando na parte de geração, de operação e manutenção, né, de toda a infraestrutura energética para atingir o hidrogênio, porque o hidrogênio ele consome energia bastante. E tudo isso vai demandar operação e manutenção, tá? Estamos conversando com o pessoal do SENAI, SESI, né? Já buscando. O SENAI já abriu, eu acho que vocês viram lá em cima, abriram uma escola para linheiros. Ah, mas linheiro, não, a gente está falando de hidrogênio. Calma, mas para ter hidrogênio eu preciso de linha primeiro. Então eu preciso primeiro de linheiros para depois pensar nos hidrogeneiros. Tá? Então a gente precisa
fazer linha de transmissão. Então a gente precisa formar linheiros, né? Então já existe toda uma comoção de capacitação, né, de treinamento desse profissional para agir nessa demanda iminente, tá? O que a gente, como ouvinte dessa palestra, como participante aqui não pode deixar de passar é o momento, né? Cavalo selado só se passa uma vez. A gente tem que aproveitar esse caminho, a gente tem que aproveitar, né, esse momento e se especializar, e procurar se especializar. O pessoal já está de parabéns, estão aqui assistindo, né, estão dentro de um evento desse, que é um evento ímpar para o estado do Piauí, né, para as energias renováveis e para o estado do Piauí. Então já estão de parabéns de estarem participando, mas não vamos deixar as oportunidades passarem. Fiquem atentos sempre o que está acontecendo, porque tem lugar para todo mundo nesse mercado. Perfeito. E assim, a gente já entendeu, né, os principais desafios, as dores ali que o EPCista tem. A gente já entendeu que vai ter que existir uma cadeia toda para o hidrogênio verde, que vai estar virando uma realidade aqui no estado. E eu gostaria de perguntar para o Romário, de acordo com a experiência dele, onde é que ele vê boas oportunidades para as empresas e para quem está se formando agora entrar nesse mercado de EPCista, e o que ele indicaria, né, para que as empresas, o integrador que está crescendo, né, aquela empresa de médio, pequeno porte que está crescendo, que quer entrar no mundo de EPC, o que ele pode fazer para melhorar, o que ele pode fazer para entrar com o pé direito nesse mundo do EPC, nesse mundo do hidrogênio verde, nesse mundo de um empreendimento de mais larga escala. Muito, muito legal essa pergunta. Acho que é o que todo mundo aqui também gostaria de saber, né, qual é a fórmula do bolo aqui para a gente fazer, a receita do bolo. Mas eu acho que vai muito do que o Marcelo e do que o Carlos falaram aqui, né? A gente no Piauí tem que deixar de ser essa pessoa, não vou dizer amadora nem inexperiente, mas vou dizer uma pessoa, como você falou, uma pessoa ingênua, né? E se profissionalizar. E não apenas se profissionalizar, mas a gente também tem que fazer com que os processos sejam bem definidos dentro da sua empresa, né? Não posso eu ser o engenheiro, também ao mesmo tempo você o administrador, ao mesmo tempo você o técnico de segurança do trabalho, você o cara que vai comprar o produto, eu vou ser o cara que vai comprar o papel higiênico que faltou lá no banheiro lá para poder dar suporte lá aos colaboradores. A gente tem que se profissionalizar e deixar bem claro quem é responsável por cada fase, cada coisa do trabalho. Até para as pessoas que, né, os clientes finais, as pessoas que de fora vão estar contratando esses neo-EPCistas, saber com quem vão falar. Porque as empresas de fora, elas já são bem divididas assim. Elas já têm seu time de conexão, elas já têm seu time de implantação, elas têm um time financeiro, né, você vê, isso é o básico de, né, grandes empresas, elas trabalham setorizadas. Né? Não é porque você é uma empresa de pequeno porte que você também não consegue se setorizar. Você consegue, dentro da sua capacidade, né, dentro do seu time, dentro do seu corpo, a gente deveria ter essa consciência também de se setorizar. A gente acaba criando uma pessoa bom em muitas coisas, mas não acaba criando uma pessoa especialista naquela atividade, né? O site manager acaba sendo um especialista em montagem de usinas, né, de plantas, porque ele acaba vivendo aquela experiência em tempo real. Mas ele precisa de um suporte, ele precisa de uma pessoa no financeiro, ele precisa de um administrador, ele precisa de um técnico de segurança do trabalho, ele precisa de outras pessoas que deem as condições para que ela possa estar trabalhando, né? Então o EPCista precisa criar dentro dela essa questão, para poder ela ter mais condições de falar, né, executar melhor e não sobrecarregar aquela pessoa, né, que é o que acaba acontecendo, né? As empresas, ela entra com muita sede, com muita vontade, e aí vai ao decorrer da planta, vai começando os desafios, vai começando as dificuldades, e aí aquela pessoa que está fazendo tudo, ela vai se cansando, vai se desgastando, e aí no final talvez ela não consiga entregar porque ela botou muita energia no começo e ela não tinha ninguém, né, nenhum braço para poder estar ajudando. E outra coisa que eu vejo também, as empresas, como essa questão, ela é uma questão mais com mais coisas capacitadas, né, com mais projetos mais elaborados, a gente às vezes acaba, talvez por inexperiência, né, de um integrador
está acostumado a ele mesmo fazer comprar o material, né? Não ter tanto custos, né, de operacional, acaba fazendo um orçamento que talvez não seja o orçamento real para aquela atividade, para aquela execução. E isso é muito complicado também, porque é delicado porque assim, o cliente que vai lhe contratar o EPCista, ele já tem mais ou menos o megawatt pico que a gente chama, né, na parte do solar, de que ele está imaginando o que vai pagar para aquela atividade, para executar aquela atividade, né? Mas às vezes o EPCista ele não está ainda capaz de conseguir operar essa atividade com aquele megawatt pico. Então assim, ele tem que fazer um jogo de cintura com aquele orçamento que ele orçou e fechou com o cliente final. E isso é difícil às vezes também, né? Até porque tem muitas documentações que às vezes o EPCista não tem, e aí ele não colocou isso no orçamento, mas ele vai ter que gastar, ele vai ter que capacitar seus colaboradores, e isso é complicado, porque vai minando esse dinheiro e acaba que no final você não sabe o que vai fazer. Então, você se profissionalizar é muito importante, mas você tem que ter uma saúde financeira na sua empresa, você tem que ter um fluxo de caixa legal, e você tem que saber fazer esse orçamento bem elaborado, né? bem pautado, para poder você não ter sustos, porque vai aparecer sustos, né? Eu exemplifiquei lá de São Mateus, não tinha esse arqueólogo previsto no nosso orçamento. Lógico que também a gente volta a falar com o nosso cliente final, olha, aconteceu uma situação, a gente vai precisar fazer um aditivo de contrato, a gente chegou no valor. Então tudo isso daí a gente é o que eu falei também de questão de relacionamento, né? As empresas elas não são engessadas, né? Se aconteceu um desvio aí da curva da atividade, a gente senta novamente, todo o time envolvido, conversa, chega no denominador comum, chegou a estrada de 5 metros e o caminhão de 8 metros não dá para passar, a gente senta com DR, senta com outros canais para poder a gente conseguir chegar e né, fazer com que isso rode novamente e volta a curva, né, a linha S, né? Então assim, são muitas oportunidades que do Piauí a gente está vendo que está acontecendo tanto na solar, no hidrogênio verde, mineradoras estão chegando também, né? Quem visitou o stand da Ceplan, eu visitei, eu achei um trabalho muito bacana, tanto na parte de linhas de transmissão e distribuição, como na parte de mineração aqui do estado. E a parte de mineradora precisa de energia, então assim, a gente, né, o integrador, ele também pode trabalhar nessa parte também, de trazer a parte de conexão para essas empresas também. Isso, né, não é um EPCista, mas é uma atividade de engenharia também importante e cheia de desafios também. Então, assim, oportunidades temos muito, mas eu acho que setorizar a sua empresa, né, ter boas pessoas bons naquela atividade e ter uma boa saúde financeira, um bom fluxo de caixa para poder não chegar a esses percalços e a gente ficar sem como fazer e se cansar por falta desses meios, né, dessas ferramentas. Perfeito, né? O nosso painel, né, ficou acordado aqui durante a conferência que se o painel tivesse no nome Desafios e Oportunidades, é porque a gente queria chegar a uma conclusão de algo, e a gente queria dar uma recomendação de algo. Então, como palavra final, eu gostaria de pedir a palavra final de todos e que essa palavra viesse com uma recomendação final, com uma mensagem que você gostaria de deixar aqui, né, para que todo mundo saia daqui com algo prático em mente para tentar implementar, para já pensar no planejamento de um futuro negócio que você vai abrir, um negócio que você já tenha, né? Então, eu gostaria de começar com o Marcelo, depois o Carlos, depois o Romário, as considerações finais e deixar essa mensagem final aqui de utilidade, né, para a nossa plateia. Tá, como conselho, eu que já estou no mercado, a empresa existe a empresa é de 1994, mas a gente reabriu ela em 2004, eu estou trabalhando na área, tomando de conta da empresa, sendo site manager desde 2006, então eu acho que eu já tenho um tempinho que estou no mercado, e o que eu vi nesse tempo todo a fórmula, né, como disse o Romário, a fórmula que eu vi esse tempo todo é profissionalize-se, né, leve a sério, não adianta talvez no pequeno cliente você até consiga dar seus pulos, dar seu jeito, mas quando você vai para o grande cliente, você vai para o
vai trabalhar para multinacional, por exemplo, você precisa se profissionalizar, você precisa entender o que ele está conversando, tá? Quando a gente trabalha com multinacional, quando a gente trabalha com empresas grandes, com EPCistas, eles estão submetidos a muitos, como é que eu posso dizer, são muitas regras, tá? Que são repassadas ao fornecedor, que são repassadas ao terceiro, que tem que ser atendidas, tá? Regras de ESG, regras de segurança do trabalho, regras de qualidade técnica, tá? Limítrofes no meu caso, nosso caso que é comissionamento, ensaio elétrico, limítrofes de resultado. Então eu não consigo aprovar um equipamento se o resultado não estiver abaixo de tanto, tá? E tudo isso leva a uma profissionalização do seu quadro, da sua empresa, do seu quadro, do seu pessoal. Só que assim, não adianta, ninguém vai te contratar se você não for profissionalizado. Você precisa se profissionalizar para ser contratado, né? Então, a dica que eu dou para quem está nos ouvindo aqui é: tenho interesse em trabalhar com isso, quero fazer carreira com isso, profissionalize-se. Procure formas de se profissionalizar, procure as entidades de ensino, né? Procure as escolas, procure o Senai, procure a UESP, procure UFP, IFP, o que vocês tiverem em mãos, e profissionalizem-se. Ok? Meu conselho, seguindo as palavras do professor Marcelo, imagine o seguinte: você pode ser profissional em área de construção sem ser engenheiro, sem ser técnico. Então, muitas pessoas talvez pensem assim, mas tem vaga para a minha área? Numa obra de grande porte nós temos médicos, enfermeira. Num projeto desse tamanho aí, a gente tem que ter estacionado na obra, parado lá, 4 ambulâncias. Paramédicos, enfermeiros, médico do trabalho, pelo menos 3 ou 4, tá? Biólogos, arqueologistas, pessoal da área de administração, então nem se fala, administração de empresa, né? Pessoal que trabalha com a parte de que antigamente o pessoal trabalhava com AutoCAD e tal, ainda trabalha, mas assim, como projeto design de engenharia. Tem que ter o pessoal que sabe fazer compra e não pode ser um comprador qualquer. Aqui na empresa pequena sou eu que sou responsável pela conta, que o patrão confia em mim pela questão do dinheiro. Não, aí tu tem que ser profissional, tu tem que conhecer o equipamento que tu está comprando, tu tem que saber fazer um contrato, advogados, né? Então, veja, você está vendo aí uma gama de profissionais, e vamos aí para cozinheiro, bombeiro, aí você fala, eletricista é fácil, né? Nessa área, todo mundo diz, eletricista, engenheiro. Não, tem que ter uma gama de profissionais mesmo, tem oportunidade para todas as profissões praticamente. Professores, inclusive, porque durante essa fase de entrada de obra, a gente tem que fazer treinamento. Então tem que ter cara que chegue lá, pega a peãozada, leva para uma escola, passa 2 meses dando uma aula para os caras, para ele aprender a fazer uma preparação de um cabo para ser utilizado, para instalar um equipamento, para montar o painel. Porque por mais que os equipamentos sejam de fábrica já bem prontos, mas na montagem existem detalhes técnicos. E praticamente, se você nunca teve a oportunidade, mesmo sendo um eletricista, se você nunca teve a oportunidade de trabalhar com esse equipamento, você vai olhar para o equipamento e vai dizer, que bicho é esse? Não sei. Então você vai ter que aprender. Os protocolos de impostos, né? Tarifas, o equipamento vai chegar lá no Porto de Recife, vai chegar lá no Porto de Pecém, no Ceará, ou no Porto de São Luís. Aí tu tem que ter um cara que faça o desembarque, só alfandegário. Olha, quantidade de coisa que a gente está fazendo, né? Vai chegar um monte de equipamentos, ferramentas novas que o pessoal não sabe como calibrar. Calibração de equipamento. Marcelo sabe disso. Então, quer dizer, é um universo de profissionais diferentes que vão trabalhar durante o projeto todo, alguns só parte do projeto, mas o sistema ecológico, posso chamar assim de ecológico, fazendo uma analogia, que você tem que montar para fazer isso, envolve diversos atores, não é somente o engenheiro, o eletricista, o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, a gente tem vários tipos de engenheiro, tá? Eu trabalhei em empresa de eólica antes, a gente tinha, na equipe da gente, tinha geógrafo, matemático. Aí disse, mas matemática, professor de matemática, precisa, sabe para quê?
Às vezes a gente tem que fazer modelos econômicos lá que tem que desenvolver algumas fórmulas matemáticas super complexas para analisar os ventos. E você tem que ter o cara lá que chega e diz, não é isso aqui não que está acontecendo, a realidade aqui da obra está diferente. Como é que ajusta o modelo? Você não tem um professor de matemática, não tem um cara que sabe matemática. Então você veja, quando eu estou falando para vocês que é muita gente mesmo. Muitos profissionais, eu já falei, advogado, médico e engenheiro, né? As 3 profissões mais, vamos dizer assim, que eram os bambambãs de antigamente. Mas não, tem o professor lá de várias, que sabe lá, tem a didática para falar. Nós temos pessoal de assistente social, importantíssimo, assistente social. Nós temos que ter várias na obra aqui. Sabe para quê? Deus o livre guarde. Tem um acidente, tem um falecimento e acontece, não é sempre, mas acontece. Se você pegar num universo muito grande, aqui e acolá pode acontecer alguma coisa. Aí tem que ter aquela pessoa qualificada para chegar, para falar com a família, para providenciar todas as coisas. Às vezes entender um psicólogo, para entender o que é está acontecendo. O trabalhador chega lá e começa a quebrar equipamento na obra. Com o problema, na realidade, aí a primeira reação do empreiteiro seria, esse cara está quebrando meu equipamento aqui, demite. Não, tem que ter uma abordagem, vai chegar assim, vai lá conversar com ele, vê o que está acontecendo. Aí ele descobre que a mulher botou um chifre. Descobre, às vezes é um problema de falecimento na família, um filho que está doente, o cara está revoltado por algum motivo, alguém tratou mal ele, humilhou ele, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda tem essa cultura de, eu sou engenheiro, eu falo, você tem que me obedecer. Não é assim, você tem que saber falar, tem que saber transmitir as regras, as opiniões. Então, gente, tem vaga para todo mundo. E eu agora vou fazer uma lembrança de vocês de uma propaganda da Coca-Cola, que é mais velho da minha idade, ou algo antigo, que tinha assim, ia cair num cometa no deserto. Antes de todo mundo, chegou um cara lá, com um trailerzinho dele, para vender Coca-Cola e sanduíche. Aí o assistente dele perguntou, rapaz, tu vai montar esse negócio aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai vender Coca-Cola e sanduíche para quem? Aí o cara, fica tranquilo que você vai ver. Quando o cometa estava caindo, uma enxurrada de carro acompanhando para ver o que estava acontecendo naquela previsão toda. Sabe o que era no final? O cara vendeu Coca-Cola e sanduíche para todo mundo. O cometa está caindo aqui no Piauí. Piauí é a bola da vez na área de energia. Então, para que vocês obtenham o máximo de benefício, vocês precisam se preparar, se capacitar. Em qualquer área que você trabalhe, procure ver o que é que a minha profissão pode ajudar num negócio desse aqui. Com certeza você vai encontrar alguma coisa para ajudar. Obrigado a todos. Eu não sei nem o que eu falo mais depois do que o Carlos falou, mas na visão de site manager, né, acredito que tem estudantes aqui também de engenharia, né, o que eu vejo, né, que serviu para mim, que eu poderia estar levando para vocês como uma dica, né, um conselho, primeiro, gostem do que vocês fazem, né, não faça apenas por dinheiro, às vezes você desembolsa do seu próprio dinheiro para poder fazer o negócio acontecer. Então, se gosta, né, trabalha porque você gosta daquilo que você está fazendo. E segundo, como ele falou, no final a gente trabalha com muitas pessoas, né? É uma oportunidade de você pegar um pouquinho desse aprendizado de um médico, pegar um pouquinho do aprendizado do arqueólogo, pegar um pouquinho do aprendizado do engenheiro. Eu sou engenheiro de sistemas, eu posso pegar um pouquinho do aprendizado do engenheiro civil. Então, assim, dentro da obra você já vai aprender muito, só do fato de você estar convivendo com diversos tipos de pessoas. Então, assim, tenham também esse carinho de estar com essas pessoas, de se relacionar com elas, né? Oferecer o que você sabe de bem e absorver o que eles também têm de bom para poder oferecer para vocês. Desde o zelador, né, da pessoa que está lá todo dia limpando ali o canteiro de obras, até o seu gerente, né, seu supervisor, que com certeza tudo vai trazer para você, vai trazer ferramenta para você, né, conhecimento, e nunca também parar de estudar. Conhecimento é a única coisa que a gente vai levar para a nossa vida. Essa nossa área de atividade, ela cresce, né, e ela modifica, a tecnologia vem mudando todo o tempo, né? Um inversor de 10 anos atrás não é o inversor do mesmo, a placa antigamente era do mesmo tamanho, mas só gerava 200 watt-pico, hoje 0 a 700 watt-pico, né? Então, assim, a tecnologia, ela não para.
Então a gente também tem que sempre estar se aperfeiçoando, sempre estar estudando, sempre estar antenado às tecnologias, né? E nesse ramo de atividade, acho que a questão também do desprendimento, né? A gente não vai ter obras, às vezes, na cidade que a gente habita, né? Então, você vê, ali tem uma oportunidade muito grande no sul do Piauí, a gente tem muita gente de Teresina se formando, então às vezes a gente vai ter que se desprender de uma família, dos pais, né, desse conforto, mas é desafiador, é legal, no final você vai conhecer uma nova cultura, você vai conhecer novos áreas, vai enxergar essa parte da troca, né, do social, é muito legal. Então, assim, curte esse momento, né, curte essa maré, e que as oportunidades estão aí, a gente vai precisar de vocês, como todo mundo falou aqui, é muito melhor a gente ter essa mão de obra local do que trazer de fora, porque tem todos os custos além de só trazer essa pessoa, né? A gente vai ter que dar condições para ela, ter que dar um local para ela ficar, alimentação, etc., carro, transporte. Então ter uma mão de obra local é mais fácil, né? Financeiramente, lembra que eu falei da saúde financeira? Então vamos aproveitar essa maré, vamos se especializar, vamos trabalhar e vamos aproveitar essa oportunidade para fazer esse network também, que é muito importante. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Marcelo, do Romário, do Carlos, né? Vamos encerrando por aqui o nosso painel, o papel estratégico dos EPCistas no desenvolvimento da infraestrutura para o hidrogênio verde, desafios e oportunidades, né? Vocês podem, a gente vai disponibilizar o contato do Carlos, do Romário, do Marcelo, para quem tiver maiores dúvidas, tá certo? E é isso. E agradeço a presença de todos, da plateia. Espero que tenham gostado e que continuem aproveitando o evento da Brasil Energy Conference.